Minutinho. Ficar parado o trem aqui, senão. Agora vamos. Boa tarde! Deixa eu concentrar aqui que eu sempre atraso. Sempre atraso nesse negócio aqui. Bora. Maciel, se é o primeiro que chegou, eu vou conversar sobre a sua pergunta. A sua pergunta, ela conecta alguma coisa de uma outra pergunta aqui também, tá? E aí, eu vou ler a sua pergunta e vou ler a pergunta do outro colega nosso aqui. E vou responder diretamente a sua, mas a dele ele vai entender que tá conectada, né? A sua pergunta é: compensa parar de alugar os equipamentos de baixa rentabilidade e baixo giro, né? E a outra pergunta, que eu digo que está conectada com essa pergunta, está conectada com as outras perguntas também que eu quero responder hoje, é sobre manutenção. Quanto que a manutenção ajuda a manter uma locadora, a trazer sucesso para a locadora? Eu acho que era isso. Então, a sua pergunta ela é muito mais específica, muito mais direta, né? E a minha história, o meu jeito de olhar isso daí, tá? Eu já pensei nisso no meu negócio também, e eu ainda não agi por esse lado. Por que eu não agi por esse lado de deixar de alugar equipamento que aluga às vezes uma vez por mês, às vezes nem isso? Por que eu ainda não deixei, tá? Existem alguns clientes, e são os clientes que são fiéis, aqueles clientes que estão sempre com a gente. Às vezes eles precisam de um equipamento ou outro. Eu vou te dar um exemplo de bomba. Aqui na minha região aluga muito pouco bomba. Só que eu tenho clientes muito bons que alugam outras coisas, as coisas mais rentáveis, né, as coisas de maior giro, e de vez em quando eles querem isso. E hoje eu tenho algumas bombas, então eu não vou me desfazer delas. E aí, que mais que eu olho para isso, né? Por ser clientes geralmente muito bons, eu sei que eles são fiéis e eu quero atender eles. Se eu, no momento, não atender eles, esses clientes fiéis que alugam essas máquinas de pouco giro, se em algum momento eu não atender eles nessas máquinas que eles precisam, mas muito de vez em quando, eu vou estar dando brecha para ele ir para fora. E se eu der brecha para ele ir para fora, às vezes ele pode encontrar coisa melhor. Eu não digo o preço, né? Essa discussão de preço ela é muito mais profunda, mas eu digo que às vezes o cara pode correr o risco de achar coisa melhor, porque a gente deixou de ter uma coisa boba, porque às vezes na percepção dele é uma coisa boba, né? Deixa eu ver. E aí, assim, é bem simples, duas coisas. Quem aluga esses clientes, esses equipamentos de pouco giro, são os bons clientes ou são os ruins clientes? Se são os bons clientes, eu vou manter. Tem uma questão aí também para olhar. Mas eu vou manter esse equipamento, vou continuar trabalhando com esse tipo de equipamento, de pouco giro e de pouca rentabilidade. Agora, que cliente que eu costumo ter, né? Eu tenho um cliente que não é muito fiel, que ele aparece para pegar alguma coisinha só e de vez em quando. Então, esse cliente, ele já é do mundo, ele já é bicho solto, sabe? Se esse cara já é bicho solto, deixa ele correr por aí e você vai ter um outro benefício. Se você eliminar uma boa parte do seu patrimônio, né, capitalizar isso, vender esse equipamento usado, você vai liberar muito mais espaço, você vai liberar uma logística melhor, né, você vai liberar muito mais a sua mecânica, e aí você vai conseguir o grande ponto dessa história. Você, com as coisas que você ficar alugando, você vai ser muito mais eficiente. Você vai ser muito mais competitivo, principalmente com preço, com tempo de entrega, velocidade de entrega. A entrega técnica vai ser bem mais simples. Entregar uma betoneira é muito mais simples, entregar um andaime é muito mais simples do que você fazer uma entrega técnica de uma bomba autoescorvante. Vixe,
entendeu? A manutenção de uma bomba na obra. Você tem que parar tudo que você está fazendo, mandar o mecânico lá na obra para o mecânico ir lá ensinar o cara a usar de novo, né? E aí, se você não tem isso, o seu ritmo ali de entrega das outras coisas é muito melhor. Então, eu olho exatamente essas duas coisas. Se é um cara muito fiel, perfeito, roçadeira é terrível. Se os caras que alugam são fiéis, eu vou manter aquele estoque para eles. E às vezes eu posso até não alugar para os outros. E a hora que eu reduzo o meu patrimônio e as minhas despesas indiretas todas com aqueles equipamentos que só dão dor de cabeça, eu vou ter muito mais liberdade, muito mais eficiência e eu vou ser competitivo no mercado, né? Eu falo o seguinte: se você está começando uma locadora hoje, começa um equipamento de cada vez. Seja o rei da betoneira, depois seja o rei do andaime, depois seja o rei do container, depois seja o rei do compactador. Porque aí você vai fase por fase. A gente que é locador às vezes mais velho, a gente entrou numa onda de querer alugar tudo. Não é tão bom assim, sabe? Eu tô conversando aqui diretamente com você que fez essa pergunta, mas todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá entendendo. Você ser o cara que aluga tudo não é tão bom, porque tem um negócio que é assim: se você quer ter uma coisa que não dá lucro, não tem giro, né, não é vantajoso, o que está acontecendo? As outras coisas estão pagando para você manter isso. Por exemplo, eu alugo por R$100 um equipamento que me dá 20 de retorno. Esse 20 de retorno poderia, às vezes, ser 10. Eu seria mais competitivo se eu não tivesse esse monte de equipamento aqui para sustentar. Então, esse equipamento que eu alugo por 100, ele está sustentando esse. Então, é assim que a gente vive. Aqui é assim, tá? Então, eu tenho esse nível de patrimônio, eu quero o retorno dele. E, na verdade, o outro equipamento que é muito mais vantajoso, que tem muito mais giro, ele está pagando esse, né? Um exemplo disso é o supermercado. Eles não fazem promoção ali todo dia de alguns itens básicos e a galera não vai lá e ele tem uma margem muito grande em alguns produtos, mas aquele um ali ele botou na promoção. Por quê? Porque ele sabe que a galera vai comprar aquele, um sabonete no mercado, sei lá, um shampoo, algum tipo de fruta, algum tipo de bebida, eles têm a margem grande. Ele fez uma promoção no arroz. Então ele está ganhando quase nada ali no arroz, às vezes nada, mas ele tem uma outra coisa que vai pagar o custo desse estoque dele, dessa venda sem lucro dele. É isso que a gente faz na locadora. Não sei se você olhou também por esse lado aí, de que o que dá o giro está pagando essa parte. Você chegou a ver por esse lado? Que o equipamento que gira paga para a gente manter esse outro? Conta aí para mim. E os equipamentos que você parou foi a roçadeira, o cortador de 14 polegadas. Ah, esse aí é aquele de parede, né? Que ele corta a parede inteira. Sei qual que é. Eu já não tenho mais ele também. Roçadeira dá bem trabalho pra gente ainda mantém algumas. Paga, leva espaço, é isso aí. O lance do mercado faz sentido? Dá pra perceber lá no mercado como que é? Os caras vêm, sempre tem ali um monte de plaquinha com promoção, toda semana tem promoção, só que aquela quantidade de itens ali, ele tirou o lucro dele. Por quê? Quando ele tira o lucro dele daquilo ali, ele faz as pessoas chegarem até ali. Chegaram no mercado, ele tem um monte de coisa que a pessoa às vezes acaba comprando. Então a margem dessas coisas aqui paga esse. Né não? Esse daí é o exemplo mais claro disso tudo. Vende abaixo de custo. Ainda mais quando está chegando perto da validade. Vai acabar o prazo de validade e eles queimam mesmo. Tem que chamar a atenção do público. E assim, o meu método de chamar a atenção do público até então ainda eu sou a locadora que tem tudo. Né? Não é nem tem tudo assim, mas tem muito, tem uma variedade grande. E às vezes é uma questão de saber a estratégia que a gente quer. A palavra estratégia é muito pertinente nisso, né? Se a gente quer manter uma estratégia de tem tudo, a gente acaba não sendo muito rentabilizado por tudo, porque algumas coisas a gente tem que matar. Né? É igual o caso do pãozinho na padaria também.
O pãozinho na padaria, ele não dá lucro, ele dá trabalho. Mas a pessoa compra um presunto, compra uma mussarela, compra um doce, né? Então, 1 litro de leite na padaria, ele é muito mais caro do que no mercado. Por quê? Porque ele tem que pagar a margem do pãozinho lá que o cara tá produzindo. Beleza? Foi boa essa explicação aí? Deu pra enxergar mais algumas coisas? O lance do cliente fiel e do não fiel. O tipo de cliente que a gente trabalha, né? A gente trabalha para eles, de uma certa forma. A gente só trabalha para eles de uma certa forma. Então, quando a gente planeja fazer uma mudança assim na estrutura, a gente tem que pensar que a gente talvez vai afetar eles, se a gente mudar a nossa estrutura. E aí a gente vai afetar o eles qual? O fiel, o bacana, o que paga direitinho, o que consome sempre, ou aquele que aparece só de vez em quando. Então, se for o cara que aparece só de vez em quando, às vezes vale a pena você cortar fora esses tipos de equipamento que não são rentáveis. Tá bom? Eu vou matar esse assunto agora, eu vou pro próximo. Chegaram 4 perguntas aqui até ontem, e hoje chegaram mais, as de hoje eu nem consegui olhar ainda. Mas aqui, ainda falando nesse assunto, tem um locador aqui de Sorocaba. Ele tá numa cidade grande, muito maior do que a minha, e eu gosto de comparar sempre isso, sabe? O tamanho da cidade influencia. Ele é focado, ó, ele fala aqui, betoneira, andame e escoramento. E assim, eu não entendi o que ele quis dizer aqui com a maior quantidade, mas tudo o que ele faz lá é muito mais focado, é muito mais prático, o estoque dele com certeza é muito mais organizado, a manutenção dele é muito mais prática. Eu não sei se todo mundo tem a mesma dificuldade que eu. Para eu botar peça aqui todo dia dentro da loja, é bem embaçado. Dá um trampo do cão. Dá um trampo do cão você manter a oficina bem servidinha de peça. Imagina, você diminuindo 30% da sua variedade de equipamento, o tanto que você vai estar aliviado em ficar cotando, buscando, pedindo, né? É muito menos trampo com peça também. E às vezes você consegue levantar um capital. Vende essas coisas usadas, vende no mercado próximo. Ô Heitor, então se a sua locadora ainda está sofrendo com variedade, com quantidade, na verdade, eu entendi o que você quis dizer agora. Você tem um foco e às vezes você consegue vender mais do que você tem, né? E ainda mais os acessórios que você está falando aqui, ó. O piso dos andames. Chegou a vez de eu precisar fazer venda aqui e eu tá sem piso. E acabar tudo os pisos e tem um monte de andame. Mas também acontece o contrário. Às vezes eu tô zerado de andame e tem uma pilha enorme de piso. Então o estoque de locadora sempre tem que... Não vou dizer tem que estar, mas ele é uma coisa que a gente sempre aumenta mesmo. Isso aí acontece, a gente corre para sublocação aqui, né? Eu vivo com muita parceria com as locadoras próximas. O lance de comprar, vamos falar um pouquinho desse lance de comprar. Tá brabo de comprar tanto peça quanto equipamento, né? Eu acho que assim, a gente consegue fazer alguns reajustes de preço quando chega a situação nesse ponto, sabe? Não gosto de ser muito técnico não, mas é uma regra muito básica de mercado que a gente esquece, eu esqueço dela às vezes, que é a oferta e a demanda, né? É igual a bolsa de valores. Quando tá todo mundo comprando, o negócio tá subindo. E no mercado de equipamentos a gente tem que trabalhar um pouco assim, poxa, tá acabando o meu estoque de betoneira. Eu vou reajustar um pouquinho o preço da betoneira, porque é a hora de eu conseguir ganhar um dinheiro com isso. Tá todo mundo querendo, tá todo mundo precisando, né? A gente tem uma oportunidade aí. Você já fez reajuste de preço, legal. Teve uma outra pergunta aqui que falava de preço. Ah, você não aluga compactador, né, Heitor? Eu tô apanhando com compactador. Eu tenho uma marca só, cara. E não tem peça. Não consigo comprar peça, velho. Não consigo comprar peça. Não consigo. Sem chance. Marcel, você tem muita demanda de locação mensal no compactador?
porque eu não tenho muita demanda de mensal. É o que eu falo, eu sempre comparo mesmo, né? Depende do tipo de cidade, depende da praça. Caramba, eu não tenho que mensal. O meu preço diário é muito barato, é R$ 190, é muito barato. E agora que a gente tá na mão, tipo, um cilindro, um kit de cilindro da... Eu uso o Wacker, tá? Você tá com preço muito melhor. Um kit... Eu vou reajustar essa semana meu preço. Mensal a máquina sofre muito e a gente perde muita possibilidade de negócio. Se não tiver uma quantidade muito grande, se não for uma locadora muito bem estocada, tem que dispensar alguns aluguéis mensais. Tava entrando ligação aqui. E aí a gente tem que dispensar, às vezes mesmo, locação mensal de equipamento caro. Ó, um kit cilindro hoje da Wacker tá quase R$ 1.300 e não tá entregando ainda. Desde dezembro eu não consigo comprar peça da Wacker. Então tem uma porçãozinha de máquina parada aqui, a coisa tá feia. Quando você falou de preço, alguém fez uma pergunta aqui e a gente falou bastante disso. Eu falei a live inteira passada sobre preço, né? Por que que é difícil a gente repassar ajuste de preço? Não é que é difícil, né? É até estranho a gente falar assim 5, 10 minutos solto, assim, sem conseguir amarrar direitinho. A gente falou uma live inteira e ainda faltou muito pra gente falar sobre preço. A gente não reajusta preço, não é por causa da concorrência, é por causa da gente mesmo. É por causa da nossa própria cabeça, né? Eu não vou subir o preço porque o do concorrente está mais barato. Não, cara, reajusta o preço, liga pro concorrente na hora. Ó, meu compactador era 190, hoje meu compactador é 220, por exemplo, aí, tá? E eu tô avisando vocês. Por que eu não ia fazer isso? Muitas vezes... E aí, João? Muitas vezes o cara não vai saber tão logo que a gente reajustou. Se a gente reajustar e ligar para ele, reajustei, né? Liga para 1, 2, eu não sei quantos concorrentes a gente vai ter ali em cada praça. Liga para ele na hora, a gente não tem que esconder preço. Às vezes o cara vai demorar um mês para saber o nosso preço na real e ele tá lá cobrindo o preço sem esforço nenhum. Não, tem que ir lá e ligar. Falou, irmãozinho, reajustei preço disso, tá tanto, tanto e tanto. Por quê que a gente tem que fazer isso? Vamos colocar exemplo de novo. Agora há pouco a gente falou do mercado, da padaria, né? Quando a gente chega ali no posto de gasolina, que é uma coisa que a gente consome muito, o preço tá na placa. O preço tá na placa e cada posto tem seu preço. Você entendeu como que eu falo que reajustar preço na locação é da cabeça da gente? A gente não tem que esconder o preço. João, você esconde preço aí na sua locadora, João? Ou seus concorrentes aí, seus parceiros, os vizinhos, eles têm noção de quanto é o seu preço? Conta aí pra gente. Se tiver ainda online aí. Você esconde o preço ou você mostra o preço? Cara, qualquer um de vocês for lá olhar no Telegram hoje, minha tabela de preço tá lá. Né? Se o meu vizinho quiser olhar, ele tá lá. Meu concorrente quiser olhar, a tabela de preço tá lá. Eu divido ela com vocês, mas para quem quiser tá lá. Se a gente esconder preço, a gente não vai conseguir puxar a fila. E assim, quem teve a noção de às vezes fazer a pergunta, eu não consigo reajustar preço, como eu faço para reajustar preço? Quem conseguiu ter essa noção dessa necessidade é o cara que tem que puxar a fila, né? Igual eu falei na outra live. Se a maré sobe, todos os barquinhos que estão nela vão subir também. Você entendeu? Quem fez essa pergunta aqui não é locador, assim, muito direto. Aluga também, mas trampa com outro esquema. E aí ele me fez essa pergunta. Seu primeiro preço... Entendi, João. É isso aí, eu imaginava bem isso mesmo. Você tem uma posição bem clara sobre o reajuste de preço, né? E você costuma puxar fila, né? É isso aí, ó. Olha aí, pessoal que tá vendo o exemplo do João. Ele aumenta e toda a concorrência em volta, eles já reajustam também. Por quê? Não vou reajustar eu porque eu quero, porque eu sou bonito, porque eu sou mais barbudo, porque eu sou mais careca que o João. Não, cara. Você vai reajustar preço igual a mim. Por quê? Você compra das mesmas fábricas que eu, seu equipamento quebra igual o meu, né? Você precisa dar reajuste pro seu funcionário todo ano,
Cara, não é diferente, né? O mercado do concorrente não é diferente. É que a gente é cagão, sabe? A gente é cagão. O problema de reajustar preço é que a gente é cagão. E assim, quando você toma coragem, reajusta um item, cara, na hora que você vai reajustar o segundo, você já está muito mais amaciado. Você já sabe como é que você vai conversar com o seu cliente. Você já sabe como é que você vai conversar com os seus vendedores. Eles são uma parte do freio também, né? Mas a maior parte, eu digo que 90% do cérebro da locadora é a gente. Então a gente não pode pensar, eu não vou subir preço porque o vendedor vai ficar dando desconto. Não vou subir preço porque o concorrente. Não dá pra gente ficar botando a culpa no que o outro vai fazer, no que o outro vai pensar. A gente tem que puxar a fila, né? A gente tem que ser o primeiro, espatifar. Ó, galera, eu tô avisando vocês, avisando os clientes que a gente precisa. A gente está avisando que a gente precisa reajustar e a partir do dia tal está reajustando. Então, a partir de hoje reajustou. Se o senhor não estava sabendo, hoje o senhor vai alugar nesse preço antigo. Mas na renovação ou no seu próximo contrato, o senhor já está sabendo do preço novo, tá ok? Né? Eu já falei em outras oportunidades que às vezes quando é um cliente muito bom, eu mesmo ligo para o cliente, eu falo, ó, infelizmente para vocês, né, eu estou reajustando alguns preços e desse item aqui que vocês alugam bastante, vai subir para tanto e eu preciso fazer isso para quê? Eu falo isso para eles. Para eu conseguir manter o nível de serviço, o nível de quantidade e sempre repondo para eu continuar atendendo vocês. Piada que eu faço com o construtor, com o empreiteiro, né? Eu falo assim, vocês cuidam bem da locadora de vocês, porque vai dar ruim se uma locadora dessa fechar. Você tem que falar isso, assim, de boa, lógico, o cliente. Se você é construtor, se você é empreiteiro, você cuida bem da sua locadora. Porque se você judiar muito dela, ela vai quebrar, ela vai fechar. E vai dar ruim para você mesmo. Olha quanta coisa você aluga aqui, olha que facilidade. A gente leva, a gente retira. Se você perder isso, ou você vai buscar em alguma locadora mais longe, ou você vai cair na mão de uma locadora com atendimento muito pior, ou com estoque muito pior, ou você vai ter que comprar. Aí vai dar ruim para você. A gente tem que fazer essas piadinhas com esses caras, né? É um jeito de conduzir a verdade de um jeito leve, quando eu falo piadinha, né? Então, não acho que o lance de reajustar preço é por causa da concorrência, não. É que a gente é cagão mesmo, a gente tem medo de puxar a fila. A gente acha que tem que esconder. O Heitor comentou agora aqui, né? Que tem um cara que ele promete que vai subir o preço, reajustar igual todo mundo e não reajusta, né? Não precisa ser igual, pode ser mais barato. Só que depois ele baixa e continua cobrindo o preço. Se você está tendo necessidade de gente ir lá para cotar e ter preço coberto, é assim, conectando com uma pergunta sua, tá? É porque você não está conseguindo encantar o cliente de umas outras maneiras. É bonito falar encantar, né? Mas se a gente não tiver um exemplo, a gente não elaborar bem, na cabeça a gente fala, o barbudo fica falando as palavras bonitas ali e não resolve para mim. Eu quero resolver. A gente só precisa ter tempo para ir elaborando direitinho. Quando eu falo encantar, cara, se o cliente só está trocando você por causa de preço, seu atendimento tá ruim, sabe? A sua manutenção tá ruim, o seu suporte tá ruim, sua cobrança tá péssima, o seu contrato não esclarece as coisas. Não é só por causa de preço que às vezes você perde cliente, né? Quando eu vou contratar vendedor, eu tento encontrar gente que consegue se relacionar. E esse lance de se relacionar, ele conecta numa outra pergunta que me fizeram aqui. Hoje tá tudo conectado as perguntas, parece que foi combinado que vocês fizeram. Me pediram para falar sobre o assunto de concorrência, de inadimplência. E aí como é que eu vou falar de inadimplência se o cliente ele não está preocupado em me pagar, né? Por que o cliente não está preocupado em me pagar? Cara, se ele já está lá meio apertadão para pagar as contas dessa semana na obra, dessa quinzena, desse mês na obra, ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar daquele vendedor bacana, gente boa, que lida bem com ele, que mesmo que não seja para vender, que às vezes passa na obra ou então manda um WhatsApp. Ele vai lembrar daquela loja que entrega rápido. Ele vai lembrar daquele dia que você ligou para avisar ele que o boleto dele estava atrasado.
e você falou, poxa, o senhor esqueceu? Eu acredito em você. Faz uma transferência para mim, né? Vamos fazer no preço original, eu não vou te cobrar juro por um dia. Você acha que se um dia ele tiver com dificuldade, você vai estar nessa lista de quem vai receber primeiro ou não está na lista de quem vai receber primeiro? É a mesma coisa o preço do concorrente. Se você não consegue dar alguns outros benefícios para o cliente, ele só vai procurar preço. E provavelmente, esse outro seu concorrente que você fala aí que ele nunca reajusta preço, ele trabalha no prejuízo, né? E trabalhar no prejuízo conecta com o que eu ensino aqui de como a gente tem que olhar para o nosso preço, para a gente fazer um caminho, fazer um planejamento de como a gente vai não deixar a nossa locadora virar um ferro velho. É baseado em preço que eu falo isso. E esse cara aí, ele está trabalhando para tirar o salário dele e ele vive pagando boleto. A locadora dele nunca vai ser lucrativa, ele nunca vai ter lucro, ele vai viver escravo dos boletos. Mas é uma opção dele. E aí a gente não quer ser assim, né? Eu digo que os locadores que estão aqui comigo, eles não querem ser assim. E por isso eles vêm aqui para ouvir um pouco do que eu penso, um pouco do que eu falo, né? Porque a gente não quer viver 20 anos ali na locadora e 20 anos pagando boleto de máquina todo dia, boleto. A gente quer pagar, mas a gente quer que sobre o dinheiro. Quer que sobre dinheiro pra gente, além do nosso salário, né? E esse cara, com certeza, ele tira um salário, ele vive pagando boleto e acha que tá tendo lucro. Essa é a maior mentira que tem no negócio de locação. A maior mentira que tem no negócio de locação é: eu tinha 100 mil de equipamento, hoje eu tenho 200 de equipamento. Mas enquanto você fez esse salto de estoque, você nunca fez lucro, você nunca retirou lucro. E aí o que acontece? Tudo isso, tanto o primeiro 100 quanto o segundo 100, ele vai virar um ferro velho. Você não consegue transformar esse serviço em uma coisa lucrativa. Se você precisa do dinheiro da locação para fazer a reposição, o aumento do estoque, e não consegue tirar uma parcela geralmente igual de lucro, você está transformando a sua locadora em um ferro velho. E é o que seu concorrente faz aí, viu, Heitor? A locadora dele é um ferro velho, só serve para dar um salário para ele. Isso incomoda o mercado? Incomoda. Mas assim, se você sobe seu preço, se o outro vizinho seu sobe seu preço, o mercado ele vai subindo, como eu falo da maré. Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. O cara aluga lá a betoneira dele a 200, a sua tá 300, ele vê o do outro tá 300, do outro tá 300. Ele não vai ficar muito tempo no 200 ali. E tem uma grande questão, vai quebrar o equipamento dele. Como é que ele vai repor, né? A gente viu aqui numa live passada, o Fernando, a betoneira dele é 400. E ele aluga a betoneira. Ele aluga a betoneira. E qual que é a vantagem do preço dele ser mais elevado que a média? A vantagem do preço dele ser mais elevado é que ele não precisa ficar comprando equipamento toda hora. Com o equipamento que ele tem, ele já consegue ter lucratividade. Entendeu que não é tão bonito assim falar, eu tenho 1 milhão de equipamento. Não é tão bonito assim. Você precisa tirar lucro. Com o que você tiver, você precisa tirar lucro. E aí vamos falar um pouquinho da inadimplência? Eu conectei ali na inadimplência por causa do preço, do concorrente. Mas assim, o assunto que veio não foi uma pergunta, tá? Foi só assim, fala sobre inadimplência. Então, vamos falar sobre inadimplência. Eu acho que a gente tem que conhecer a nossa inadimplência, né? Como é que faz para conhecer? Eu não sei se o seu sistema dá, cada um usa um sistema diferente. Não sei se você faz algumas contas na mão, eu faço muita conta na mão ainda hoje em dia, tá? Então, uma das informações interessantes para a gente saber da inadimplência é do que estava vencido dentro desse mês 2. Quanto que eu recebi até no máximo fim do mês 3. Então, se tinha vencimento ali no mês 2, que até o fim do mês 3 eu não recebi, então eu preciso saber qual foi esse valor, né? Aí o que eu tenho ainda assim, que era vencimento lá em janeiro, que eu tô aqui dentro do mês 3 e não recebi. Quanto que eu tenho que era vencimento em dezembro, que eu tô aqui em fevereiro, março e ainda não recebi. A gente precisa ter esse controle. São as contas atrasadas. Se você somar ali, você consegue ver, né? E aí o pessoal pergunta, e os indicadores? Que palavra bonita é essa, né? Você vai pegar, eu tenho 10 mil de
venda lá de janeiro que os caras não pagaram e eu já tô aqui em março. Tá, legal. Então, vamos supor que você tenha um fiado lá de 10 mil em janeiro e você no mesmo janeiro, você vendeu 100 mil. Então, esse 10 mil te representa 10% da inadimplência. Por que a gente descobre esse percentual, que é o indicador? Para a gente não saber se a gente está muito fora do mercado. Né? Eu tenho visto aí uma média de mercado de 2, 3, 4%. Já é muito dinheiro para estar parado na rua. E aí a gente segue mais falando da inadimplência. A gente descobriu aqui o indicador. Nesse exemplo era 10%, tá? Aí a gente vai falando mais. Por que será que está rolando inadimplência? Primeira coisa, quando o cidadão foi lá para fazer a locação dele, quando aquele empreiteiro, aquela pequena construtora, aquela nova construtora, com certeza você deve ter feito uma análise de crédito. E quando você fez a oferta de venda para ele, você colocou a sua política. Como que é a sua política? Eu emito o boleto com tantos dias corridos da locação, com vencimento até tantos dias de prazo depois. Por exemplo, uma locação mensal. Quando você fizer uma locação mensal, eu vou emitir o boleto que hora? Na hora da emissão. Que prazo? O prazo você combinar com ele, o que você aguentar. Se você aguenta 30 dias, então na emissão eu te mando o boleto para 30 dias. Se você aguenta 21, na emissão eu te mando o boleto para 21. E eu falo do boleto porque o boleto deixa a coisa bem amarrada, deixa a coisa mais formal. E é muito mais rápido para você mandar um Serasa, um SPC, quando você tem o boleto na mão. Né? Quer mandar um protesto? Às vezes tem gente que faz com boleto, tem gente que faz com contrato. Eu gosto muito de fazer com boleto. Então eu taco o boleto. Você analisou o crédito do cara, foi a primeira coisa. Você cantou para ele qual que era a sua política, segunda coisa, né? E aí depois continua, né? Você fez o que mais? Emitiu o boleto, assinou o contrato, beleza. Então a inadimplência ela ainda está ali perigosa, pode acontecer. Então vamos seguir. Né? Vamos falar um pouco da cobrança. Que dia que você emite uma cobrança do mensal? O cara que aluga um negócio mensal com vocês. Quem tiver aqui e puder falar para mim, você emite um contrato mensal hoje. Que dia que você envia essa cobrança para ele e que prazo você dá? Né? Então a gente analisou aqui ao contrário. Né? Eu quero fazer uma análise aqui, uma listinha. Analisou o crédito, apresentou a política, emitiu as cobranças, as faturas, né, os boletos, e aí depois tá para vencer esse título. Que dia que vai vencer esse título? Vai vencer no dia 10. Cara, eu sou meio loucão aqui com inadimplência, não gosto. Então, eu vou enviar um e-mail ou um SMS, alguma coisa bem simples, se o sistema fizer isso, melhor, né? Eu vou enviar um aviso de vencimento para esse cliente, 1 ou 2 dias antes do vencimento. É mais uma chance do cara não ter a desculpinha de esqueci o vencimento, esqueci o boleto. Porque se você der um prazo para ele de 20 dias, ele tem 20 dias para esquecer dessa conta para pagar, né? Geralmente a empresa tem um setor lá que controla bem, mas às vezes a gente trabalha ali com pessoa física, com um empreiteiro pequeno, e a gente sabe que a galera esquece mesmo. Eu esqueço, né? Eu ainda tô engatinhando em muita coisa, às vezes eu esqueço. Né? E mesmo que eu tenha gente para me ajudar, às vezes a gente dá uma rateada e perde uma conta do radar. Aí, chegou um dia antes, você enviou um aviso, cara, legal, ainda bem que me avisou, cadê o boleto? Amanhã eu tenho que pagar esse boleto. É de bom tom isso, porque assim, na hora que você tá quebrando, na hora que você tá sem dinheiro no banco, você vai olhar para trás e vai pensar, poxa vida, se eu tivesse feito uma série de cobranças aqui essa semana, uma série de avisos, esse dinheirinho aqui dos caras que esquecem já podia estar na minha conta, né? Então a minha pergunta é, a gente falando do planejamento para evitar a inadimplência, você avisa antes? Beleza, avisou antes, você vai ter sua metodologia. Segunda coisa, venceu? Que hora que você descobre que o negócio está vencido e o cara não te pagou? Aqui a gente descobre no dia seguinte. No dia seguinte o banco não libera o dinheiro pra gente, mas ele libera a informação de que o cara pagou o boleto. Então isso aí já é o suficiente. Se você puxou ali o retorno do banco, o cara não pagou esse boleto, é naquele dia que você já tem que mandar um e-mail, um SMS, um WhatsApp pro cara. Né? Pro cara, pra consultora, pra empresa, pra moça, pra madame, pra quem quer que seja.
É ali, é de manhã, é no dia seguinte do vencimento, pau. E aí como que você faz isso? Você vê que a gente vai entrando. Eu não vou falar só como é que você se faz ou não faz. Eu tenho que conversar um pouco mais. Como é que você faz essa cobrança? Você facilita a vida do cara? Eu vou dar um exemplo, porque eu já tive do lado do que deve, né? Você liga aqui pra mim, ó, Diego, você tá devendo R$1.000 do boleto aqui, cara, você não pagou ontem. Caralho, velho, esqueci, mano. E aí, é do que mesmo? O que eu aluguei aí com você? Foi betoneira? Foi compactador? Foi andaime? Que dia que eu aluguei isso? E fiquei quanto tempo com isso? Tá, e qual que é o valor mesmo? Que dia que venceu mesmo? Você sabe que quem tá com o poder na mão nessa hora da cobrança é o vendedor, é a loja. Você não tem que ligar pra pessoa para dar trabalho para ela. Você tem que ligar pra pessoa para resolver o seu problema e o problema dela. Como é que a gente analisa isso de resolver o problema seu e o problema dela? Você ligou para a pessoa para falar da cobrança. Diego, do dia 1º ao dia 30 você alugou aqui um sapo, o boleto venceu ontem e você não pagou. Eu posso te enviar uma segunda via agora? O senhor pode fazer essa transferência hoje? Você vê que é um tipo de ligação que já resolve o problema. Você já explica para o cara do que é essa cobrança que você está fazendo, explica para o cara que valor que é, e se você for fazer isso às vezes por WhatsApp, por e-mail, você já consegue fazer o quê? Enviar o boleto junto. Envia o boleto atualizado para o cara, para ele já pegar esse boleto ali, ó, e sapecar. Não dá mole não, meu. Não dá mole. A hora que você ligar para fazer uma cobrança, se você não fizer uma cobrança prática, objetiva para resolver o problema, vocês ficam ali com conversinha o dia inteiro numa cobrança. Você vai falar, viu? Venceu um boleto de R$1.000 ontem. Se o cara esqueceu de pagar o boleto, ele já nem lembra às vezes do que é. Porque ele não cuida do seu único boleto na vida dele. Então você vai fazer a ligação de cobrança para ele, explicando direitinho o que ele alugou, que valor que é, que dia que venceu e dando as formas de pagamento para ele. Só quer pagar com cartão? Você tem algum método de pagamento online aí? Quer pagar com cartão? Tô te mandando o link aqui. Quer pagar com boleto? Tô te mandando o boleto atualizado. Quer pagar com transferência? Tô te mandando aqui o número da conta, o número do Pix hoje em dia. A gente tem que facilitar a vida do cara na hora que a gente vai fazer a cobrança. Se a gente não facilita, sobe inadimplência. E aí, como eu disse que estava conectada as perguntas aqui, né? Pergunta que está conectadíssima aqui é a da manutenção. Se o cara aluga com você, o equipamento costuma quebrar toda vez. Aí às vezes você demora para substituir para ele. Ele já começa a te olhar meio assim. Caramba, não tá prestando muito negócio lá. Aí outro exemplo. Se você aluga pro cara, ele esquece e na hora da cobrança você é ignorante com o cara, já no dia seguinte. O dia seguinte não é o dia de ser ignorante. O dia seguinte é o dia de ser leve. Aí você faz esse pós-venda, que é a cobrança, que é a manutenção, que é a substituição. Às vezes de uma maneira ruim, se esse cliente estiver passando por um aperto, por uma dificuldade, você não é o primeiro que vai receber. Ele não vai fazer a mínima questão de pagar você primeiro. Nem segundo, nem terceiro. Porque toda essa experiência de compra que ele teve com você foi danificada, foi prejudicada. Quando você precisou fazer uma cobrança com ele, você não foi agradável. Quando você precisou dar uma garantia, dar uma assistência, uma substituição, fazer alguma negociação diferente, você não teve um jeito bom de conduzir e você fica por último na hora de receber. É simples, é simples. Se você se colocar no lugar dele, você vai entender. Caralho, eu pisei tanto na bola com esse cara, né? Pisaram tanto na bola comigo, agora que eu tô com parcela de obra atrasada, o pessoal que trabalha com financiamento de casa, né? Tô com parcela atrasada, eu vou pagar quem primeiro? Eu vou pagar os mais gente boa. Os caras que tem o melhor vendedor, os caras que tem a melhor manutenção, os caras que me dão mais atenção na hora de eu fazer o pagamento. Esses caras eu vou pagar primeiro. E aí, pelo bem ou pelo mal, o cara tem que pagar. Você já fez toda a documentação, emitiu o boleto, emitiu o contrato, pegou assinatura. Vamos dizer que tá tudo certo isso, né? Um outro item aí muito interessante pra gente saber se o cara vai pagar nós antes ou depois, é bem simples. Quem cobra primeiro, recebe primeiro. Quem cobra primeiro, recebe primeiro.
Depois que o boleto do cara venceu, o título do cara, a compra do cara venceu, você dá para ele mais quanto dia de prazo? Ó, Diego, seu boleto venceu no dia 1º, hoje já é dia 16. Infelizmente é o último dia que eu tenho de prazo antes do seu título ir para o protesto. Antes do seu CPF ser negativado. O senhor pode fazer uma transferência agora? Então, quando você chega nesse ponto aí do 15 dias depois do vencimento, uma coisa que ocorreu, tá tudo combinado, a locação correu tranquila, você já está com o prazo estipulado com ele, ele já te atrasou 15 dias, você dá que prazo para ele? Eu estou botando no exemplo aqui 15 dias de atraso. Tem gente que dá 30 dias, manda para o SPC depois de 30 dias de atrasado. Eu acho que assim, falando em inadimplência, a gente olhando só essas coisas aqui por enquanto, a gente já consegue ter uma boa visão de como lidar com isso, como prevenir isso e como, sei lá, eu não digo que vai diminuir a inadimplência, mas como você vai diminuir os riscos de não receber, né? Se você deu crédito para o cliente, então você já está correndo risco de não receber, né? É simples. A gente dá o crédito e a gente, como é um crédito, a gente corre o risco de não receber, beleza? Se a gente não desse o crédito, a gente não tinha risco e também não vendia tanto quanto vende. É uma verdade. Tá bom? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Se vocês quiserem, alguém quiser entrar aí para bater papo comigo, eu tô só esperando vocês me chamar aí que eu chamo aqui, a gente conversa online, tá? Uma outra pergunta que fizeram foi a da manutenção, que eu falei da manutenção que ela encaixava, né? Ela encaixa lá na inadimplência, encaixa lá na questão de parar de alugar o alto giro, encaixa aqui também na outra pergunta que era reajustar os preços. Eu acho que encaixa, a manutenção encaixa. Você consegue justificar para o seu cliente que você reajusta porque o custo da manutenção está cada dia mais caro, né? Então, tudo veio muito conectado. Vocês combinaram para mandar essas perguntas hoje. Deixa eu dar uma corrida de zóio aqui na pergunta de hoje. Essas aí foram as de antes de ontem, eu acho. Como saber a hora de repor um equipamento? Essa é boa. Essa é boa. Básico. A hora que você tiver coragem. Tá? Eu vou te falar. Passou 2 anos, equipamento de alto giro... Meu, encosta ele lá e já compra outro, né? Sei lá, tem gente que assim, já é mais grotesco com isso. Eu digo grotesco assim, de ser mais objetivo, ser mais pragmático, mais prático, mais rápido. Arrumei uma vez um equipamento, vou arredondar, vou botar um exemplo aqui, um equipamento de R$1.000. Arrumei uma vez, custou R$100 a manutenção, beleza? Põe pra rodar. A segunda vez que eu vou gastar com manutenção aqui deu R$300. Opa! Essa máquina já está se acabando mais rápido. Já me custou 300 agora. A máquina de 1.000, eu vou arrumar ela agora na terceira vez. Essa máquina já me custa ali 600 conto de manutenção. E aí, o que você prefere? Pagar 600 conto de manutenção ou comprar outra de 1.000? Tá? É o que você prefere. É o que você tem coragem de fazer. Às vezes a gente vai optar, não, por enquanto eu prefiro, vou botar mais 600 de manutenção nessa máquina aqui, eu acho que ela vai durar mais tanto tempo. E aí você fica de olho nisso. A gente tocar uma locadora tá de olho nessas coisas. Eu falo que um sistema de aluguel de equipamento não é um sistema de compra e venda, é um sistema de um grande banco de dados. Eu não conheço muitos sistemas que... Opa, Samuel, se quer entrar, vou te chamar já já. É um grande banco de dados. Nem todo sistema consegue colocar a gente a par ali da manutenção. A manutenção 1 custou tanto, manutenção 2 custou tanto, manutenção 3 custou tanto, já tenho um acumulado. Só que agora nessa manutenção 3, no exemplo que eu dei aí, eu gastei R$600 e a máquina vale 1.000 para eu comprar ela hoje. Eu vou no 600 porque eu sei que eu vou fazer uma revisão geral, vai ficar muito boa. Mas às vezes na próxima manutenção não vai valer a pena mais você trabalhar nela. Tá? Então, é assim que eu penso hoje sobre a manutenção. Se vale a pena dar a manutenção ou já corta e já repõe o equipamento. Tá bom? Acho que quem perguntou foi o Leandro, né, Leandro? O Leandro já falou comigo. Tcharam.
outra pergunta aqui das que vieram hoje, ó. Vou falar um pouquinho dela, mesmo sem pensar, tá? Vamos bater rapidinho nela aqui. Vejo que muitas locadoras alugam o mesmo equipamento. Como inovar? Cara, a gente às vezes não inova nem na qualidade do nosso atendimento, sinceramente. Mas assim, a gente consegue ver muita possibilidade. É que normalmente, a gente não tem uma... Assim, eu já... Não sei se todo mundo sabe, eu já tive construtora, né? Então eu já tive do outro lado, eu consigo ver algumas necessidades. Só que quando a gente está aqui, um lado locador, o outro lado o construtor, o pedreiro, quem quer que seja, para a gente saber como a gente vai inovar, a gente tem que saber que necessidade que esse cara tem, que a gente queira e a gente possa resolver, né? Uma necessidade que o pessoal tem e precisa cada vez mais, e é muito simples, né? É muito visível pra gente, é banheiro na obra. A hora que a obra está começando, ela não tem banheiro. E aí, quem inova? Quem consegue fazer o quê? Alugar banheiro. Quem inova? Quem consegue construir um container com um banheiro embutido no container. Olha que coisa mais básica. Aí tem gente que tem somente o banheiro, aí tem gente que tem o banheiro químico. Isso é inovar. Você vê que não é uma coisa mirabolante, você não vai colocar um equipamento que não existe na obra do cara. É uma coisa que às vezes a gente não está enxergando que ele precisa e que a gente tem condição de colocar, né? Uma coisa à toa aí, vamos pensar. Dependendo do tamanho da obra, o cara tá amarrando ferro ali no sol. Eu falo isso porque eu já falei para vocês agora, né? Eu já trabalhei em construtora. E aí, na minha construtora, a galera era obra pequena. Então, por que ele tá amarrando no sol? Porque ele não vai fazer ali um rancho para ele colocar a ferragem para ele dobrar ali. A obra é pequena, às vezes não vai rolar isso. Cara, como que resolvia isso? Sei lá, cara. Arruma uma barraquinha para alugar aí pro cara. Uma barraquinha 3x3. Ele vai trabalhar o dia inteiro feliz, vai produzir muito mais, vai cansar muito menos. A gente tem que olhar o lado dele. Se a gente chegar um dia numa obra, falar, não, hoje eu vou ficar aqui com vocês, vou pedir a marmita, vou só acompanhar vocês aqui, vou chegar cedo, vou fazer o mesmo ritmo de vocês, vou chegar cedo, vou embora de tarde, e a gente botar um olho ali de observar, a gente vai enxergar a quantidade de coisas que a gente pode fazer para, vamos chamar com esse nome, né, para inovar na obra. E aí tem o lance de tecnologia, né? Até aí não é tecnologia, são tudo coisas tradicionais que eu falei. Ideias, tá? Retornando aqui. Não é certo, não é errado, não é uma ordem, é o que você pode, é o que você entende que dá certo, tá? É o que você consegue fazer. Eu vou dar um outro exemplo aqui, eu falei do cara amarrando ferro, eu lembrei que tem agora uma máquina, né? Tem até a bateria já, que ela faz o enrolamento do arame ali na ferragem. Cara, isso é inovar. Isso é um investimento que você quer ter? Isso é um investimento, a gente acabou de falar agora de variedade. Às vezes, inovar, o jeito mais simples é com variedade, né? Você quer fazer mais esse investimento? Quantas máquinas dessa você vai colocar? Né? Quanto que custa ali um rolo de arame para essa máquina? Tem mais isso, né? Você quer inovar com essa tecnologia? Outra tecnologia que pouca locadora tem ainda é uma pistola finca-pino a pólvora. Você quer inovar? Às vezes o pessoal precisa. Só que aí a hora que a gente vem com esse lance da inovação, a gente às vezes vai olhar com aquela cabeça antiga. Poxa vida, é melhor eu manter o foco numa coisinha só, 2, 3, 5 tipos de equipamento e não ter aquele equipamento de baixo giro. Porque a hora que a gente for inovar com variedade assim, a gente provavelmente vai acabar colocando variedade e vai ser alguma coisa que a gente, se não trabalhar direito para fazer ela ter giro e não conseguir botar preço, a gente vai ter aquele equipamento que toma conta do nosso espaço, que dominou uma parte do capital, que quando precisar da manutenção vai dar trabalho e que aluga pouco, tem pouco giro e tem pouco retorno. Beleza, pessoal? Alguém chamou aqui, o Samuel tinha chamado, mas acho que já saiu. Se mais alguém chamou aqui, eu vou chamar para bater papo. Acho que não tem ninguém mais chamando.
Leandro, você que tá aí. Falei mais ou menos aí, ajudei alguma coisa na sua pergunta, cara? Dá um alô aí pra mim se foi razoável. Flávio, quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou finalizar aqui. Vou dar aquele abraço. A gente fala pra caramba nesse negócio, tá doido? Eu gosto de falar disso. Show, beleza. Leandro, você é que tem um golfão muito louco, não é? Um golfão modernoso, não é você, cara? Anda muito, não anda? Vamos embora. Aquele abraço pra todo mundo. Até a próxima. Fui. Abraço, Flavião. Abraço, Leandro.